A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. É a nossa convidada, a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, Mariana Vieira da Silva. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia. Olá, bom Obrigada dia. por ter aceitado o nosso convite. 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Pedir a nossa ajuda e acertar. Portanto, pede a nossa ajuda, damos-lhe escolha múltipla. Se acertar, recebe 2 pontos. Está bem. Regras muito claras. Vamos a isto? Vamos lá. Hoje começamos por uma citação. Na sequência da demissão da Ministra da Administração Interna, quem disse: quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros erros de casting deste governo? Ui, não faço ideia. Foi alguém da oposição. Até por qualquer pessoa podia ter dito essa frase. Julgo que ela é quase consensual. Não sei. É a oposição. É oposição. Claro que é oposição. É oposição, claro. Uma figura muito... Não sei. Tem tom de André Ventura. Tá? É isso mesmo. Muito vocal, Sem exatamente. ajuda alguma. A Ministra da Administração Interna, entretanto, foi substituída por Luís Neves. O Secretário-Geral do PS elogiou a escolha, disse que é uma personalidade forte num governo fraco. Concorda? Concordo, tenho uma boa experiência de trabalho com Luís Neves. Acho que ele foi um excelente, extraordinário diretor da Polícia Judiciária, que a transformou, a reforçou, a preparou para o tipo de investigação do mundo que nós vivemos. Também teve um governo que decidiu apoiar a Polícia Judiciária e prepará-la para um fortíssimo combate à corrupção. Agora, Mas não vê nesta nomeação nenhuma incompatibilidade? Eu acho que nós temos que passar rapidamente para uma fase em que as pessoas têm um passado, depois terão um futuro, e nós temos que escrutinar politicamente esse passado. E é assim que deve funcionar. A ideia de que há muitas barreiras e que alguém que foi dirigente da administração pública, que é esse o cargo, não pode ser ministro, parece-me excessiva. O que não significa que nós não tenhamos o dever de escrutinar. E eu acho que em Portugal há uma certa, às vezes, preguiça desse dever de escrutinar e então tentamos criar barreiras de outro tipo. Curiosa estou com quem é que vai ser o futuro Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Nós neste momento não temos Provedora de Justiça, não temos Diretor Nacional da Polícia Judiciária, não temos alguns juízes do Tribunal Constitucional. Parece haver assim uma espécie de um vazio em muitos sítios relevantes. Sendo que nesses cargos que referiu, tendo da PJ, é um entendimento do Parlamento que não existe. Não é? Pois, mas com sucessivos pedidos de adiamento do PSD e do Chega. E, portanto, eu acho que nós precisamos... As instituições funcionarem implica estarem preenchidas. Tenho curiosidade de saber quem vai ser o futuro Diretor Nacional da Polícia Judiciária e estou preparada para, enquanto deputada, naturalmente, e vocês enquanto Comunicação Social, fazer o devido escrutínio do novo Ministro da Administração Interna, mas nós não podemos ter, já não é muito fácil encontrar ministros e, portanto, é melhor termos o espírito do escrutínio em vez do espírito do impedimento, que não me parece um bom caminho. Acho que foi isso que fez um bocadinho o Pedro Passos Coelho, porque foi das pessoas mais vocais a criticar esta escolha. Não, foi, porque está numa fase de vocalização, não é? Portanto, para ter notícias todos os dias implica uma certa focalização. Eu compreendo as dúvidas, eu não estou a dizer que as dúvidas não são legítimas. O que me parece é que há meios de escrutinar e nós não temos partir do princípio que as pessoas não estão à altura dos deveres de sigilo, de lealdade, de todos os deveres profissionais que têm. Devemos fazer as perguntas sempre que necessário e assim esperamos que o Governo se mantenha ou passe a estar mais disponível para ir ao Parlamento e para responder a perguntas, porque senão vamos criar tantos impedimentos que às tantas aqueles que têm vontade de serviço público, que me parece que Luís Neves tem, não o podem concretizar. Portanto, tudo vê com normalidade esta nomeação. Vamos então à segunda pergunta. Vamos ao cinema. Que nome teve em Portugal o filme, é um filme de 90, 95, 96, o filme Il Postino? O Carteiro de Pablo Neruda. Isso mesmo. A Mariana Vieira da Silva não tem gostado de ver José Luís Carneiro enviar cartas ao Primeiro-Ministro? Não, acho que foi muito importante nesta fase marcar uma disponibilidade do Partido Socialista para a negociação.
A questão é quantas mais cartas devemos enviar até perceber e até mostrar aos portugueses que a não disponibilidade não vem do Partido Socialista, que era uma certa ideia que se estava a procurar construir. E, portanto, parece-me que foi uma boa forma de mostrar aquilo que José Luís Carneiro queria que fosse a imagem do Partido Socialista, muito eficaz, até porque o Governo não teve a sabedoria de responder e de mostrar também a sua disponibilidade. E, portanto, neste momento vai ficando muito claro que o Governo não tem grande interesse em falar com ninguém, só tem interesse em ter um partido que lhe aprova os orçamentos, e isso politicamente é relevante. Mas a ideia de sinalizar, a ideia de José Luís Carneiro é de sinalizar essa disponibilidade do PS, ou existe um espaço real para entendimento entre o Governo e o Partido Socialista? Eu julgo que existe um espaço real da parte do Partido Socialista e uma disponibilidade para, em alguns temas, que ele aliás identificou logo no início quais eram, haver essa conversa. O Partido Socialista mudou de líder e o líder queria mostrar uma diferente disponibilidade para negociar, ou pelo menos foi assim que eu interpretei. E por isso, as cartas têm a vantagem, também é criticável, e muita gente tem criticado, de tornar público não apenas a disponibilidade do Partido Socialista, mas muitas vezes a orientação do Partido Socialista para aquele tema. Aquilo que me parece que este governo tem muita dificuldade em compreender, e não é só por causa deste episódio. Há temas na saúde que precisam de ter um acordo mais alargado do que apenas o partido de governo, que ainda por cima não é maioritário. E quando, por exemplo, o Partido Socialista faz uma proposta para a reorganização da emergência médica, eu tenho muita dificuldade em compreender qual é o problema de responder esta proposta. Pode até não aceitar, mas a não resposta parece-me que diz muito da forma como o Governo vê os seus poderes, que é como aquele pescador quando vai pescar, acha sempre que pescou um peixe muito maior do que aquele que efetivamente pescou. Também Montenegro parece julgar que tem uma maioria muito maior do que aquela que tem. Então isso quer dizer que o PS tem que mudar de estratégia? Não, quando eu ouço o líder do Partido Socialista dizer que há um momento em que perde a paciência, eu julgo que é isso que significa, que é, quer dizer, não se vai continuar para sempre a tentar e a ficar sem resposta. Acho que isto terá de evoluir para propostas que o Partido Socialista passa a apresentar publicamente, na esperança que desta feita elas sejam lidas, compreendidas, respondidas. Mas José Luís Carneiro também disse que não vai contribuir para crises políticas, não vai ser o PS a provocar crises políticas. Eu acho que qualquer ator político que não tenha tirado das últimas eleições legislativas essa conclusão não está a ver bem o país onde vive. Isso obriga, desculpa só, isso obriga o Partido Socialista a aprovar o próximo Orçamento do Estado, ou a viabilizá-lo? Bem, o entendimento que eu tenho sobre o próximo Orçamento do Estado é que ele vai ser muitíssimo, de forma muito intensa, ligado à reconstrução, e portanto acho que isso é toda uma discussão diferente daquela que estávamos a ter há algumas semanas. E portanto nós nem não temos bem consciência do impacto e dos custos dessa reconstrução, mas eu diria que vai ser a fatia principal do próximo orçamento, e acho que, como todos sabemos, isso muda sempre o debate político. Nós temos que, ao mesmo tempo, fazer dois caminhos. Em primeiro lugar, compreender que a não aprovação do orçamento não implica, nem aqui nem em lado nenhum, a não ser aqui nos últimos anos, o fim de um governo. E eu acho que essa foi a posição, aliás, de todos os principais candidatos à presidência da República e, em particular, de António José Seguro. E, portanto, nós viveremos com uma pressão diferente sobre a aprovação dos orçamentos, e isso é bom para o país. O próximo, com muita franqueza, é cedo para dizer, mas do que eu vi este fim de semana, quando fui atravessar as zonas mais atingidas, ele terá muito pouca história, parece-me, para além da reconstrução, e isso muda muito o debate político. Muito bem. Com 10 pontos já, Mariana Vieira da Silva. Vamos à terceira questão. Isto é muito fácil, de facto. Facilitamos demasiado isto. Qual é o país europeu? Está a ler agora e a pensar. Não, quando pensámos nesta... Eu tinha a cabeça. Exato. Qual é o país europeu que faz da neutralidade um dos pilares da sua política externa, afastando-se de participar em conflitos armados ou entrar em alianças militares? A Suíça, tradicionalmente, agora veremos se isso não vai evoluindo para outros países que resolvem enverdar por esse caminho. Certo, nomeadamente com os problemas da NATO, mas é a Suíça, de facto. Isto para ir buscar a palavra neutralidade, porque em novembro dizia que António José Seguro tinha excessiva neutralidade. Ali naquela cadeira.
Exatamente. E que por isso ainda não tinha sequer chegado às bases do PS. Bom, sabendo que agora sabemos, depois da eleição, surpreendeu a vitória de seguro? A partir da altura, não. Se talvez nesse dia me tivesse perguntado, talvez, mas eu também acho que a partir de mais ou menos dessa altura nós tivemos um candidato diferente, na minha perspectiva, ainda bem, ele foi mais a posicionar-se. Sim, julgo que sim, sobre alguns temas centrais, este do orçamento, a greve geral, a legislação laboral, todos esses temas levaram a um posicionamento de todos os candidatos e também do candidato apoiado pelo Partido Socialista, e é, aliás, verdadeiramente a partir desse momento que se vai desenhando uma ascensão que acabou na vitória. Mas eu não quero com isto dizer que não há um mérito, porque há, num desenho de uma candidatura que, no fim, enfim, facilitasse a vida de quem, não sendo do Partido Socialista nem da esquerda, quisesse votar em António José Seguro. E essa foi uma estratégia de António José Seguro e merece todo o crédito e o mérito dessa estratégia. E é momento de uma reconciliação de uma parte do PS com ele? Ou não é motivo para isso? Eu acho que às vezes se tenta criar uma ideia de um lado do PS contra outro lado do PS que não é verdadeira. E muitas vezes as razões pelas quais cada um individualmente se posiciona não têm absolutamente nada a ver nem com o passado, às vezes tem a ver com temas concretos e eu não valorizo excessivamente isso, e não é a história do PS. Acho que é muitas vezes nós a tentarmos interpretar a história do PS como as coisas se passam no PSD, onde quando alguém ganha, todos os outros desaparecem do mapa. O PS não é assim, nunca foi assim. Tivemos ilustres seguristas até 2013 que participaram nos governos de António Costa. Não é essa a nossa tradição e portanto, eu não me revejo nessa dinâmica, mas pronto. Não só porque houve comentários eu compreendo isso. Socialistas que não foram agradáveis para a candidatura de António José Seguro. Certo, e houve antigos presidentes do PSD que foram presidentes da Comissão de Honra ou mandatários de outros candidatos. As eleições presidenciais são sempre um pouco assim. E no PS até acho que foram menos do que no PSD, mas nós escolhemos sempre tudo bem, mas não parece que seja real. Pronto, é só isso. Eu não vejo essa divisão assim no Partido Socialista, e ela tradicionalmente não existiu. Houve sempre perspectivas diferentes, intensos debates políticos, mas não há a tradição de apagar o passado como há, por exemplo, no PS. E vê na vitória de António José Seguro também um sinal para os partidos políticos, nomeadamente para PS e para PSD, para possíveis entendimentos, vias de entendimento, porque uma parte da direita votou na segunda volta, e aliás até na primeira, em António José Seguro. Eu vejo na vitória, além do mérito do vencedor que já referi, duas coisas. Primeiro, que os portugueses continuam a ser um povo que gosta da ideia de equilibrar os poderes e que fizeram essa escolha. E, em segundo lugar, uma rejeição muito grande, da qual acho que André Ventura ainda não recuperou, ainda está assim meio sem saber como lidar com essa rejeição. O resto, a disponibilidade para negociar, virá também do espaço que António José Seguro conseguir ocupar. E tem muito trabalho pela frente, porque se nem a cartas se responde é porque estamos muito longe de um diálogo. Mas pode ser o promotor dessa aproximação entre... Eu diria que sim, porque foi uma das principais mensagens da sua candidatura, embora também tenha dito sempre que continuaria sempre a falar com os partidos todos, ou seja, incluindo também o Chega. Muito bem, vamos para a quarta pergunta. Mariana. Três perguntas, passei, 15 pontos. Já passou. A positiva já tem. Já tem. Vamos ver se continua no pleno. A freguesia das Lajes faz parte de que município? Não faço ideia. Não sei. Então, digam lá. Então, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada ou Praia da Vitória? Praia da Vitória. Está certo, muito bem. Portugal, nesta questão da utilização da base das lajes, devia ser, ou o governo devia exigir mais explicações ao governo norte-americano, devia ser mais firme? Bom, eu acho que fundamentalmente nós não devemos viver num país onde o último povo a ser informado sobre esta questão foi o povo português. Nós vimos líderes políticos um pouco por todo o mundo, primeiros ministros, nem só ministros dos negócios estrangeiros,
descrever aquilo que se passou com as suas bases e com os pedidos. E em Portugal, quase que parece que é preciso criar um clima de pressão sobre o governo para que uma informação que me parece que não ferem nada as dimensões de sigilo, que estas coisas também têm sempre. A posteriori, sobretudo, não é? Certo. E porquê é que demora... Hoje é terça-feira. Porquê é que temos de esperar por segunda-feira à noite para que o governo português diga uma coisa que, aliás, já tinha sido noticiada? E isso é que me parece fundamental, porque de resto nós pertencemos à NATO, temos um acordo com o governo norte-americano, temos uma posição tradicional sobre estas matérias e parece que andamos a fazer uma espécie de um segredo e de uma ideia de que não há transparência que eu não acho positiva para a democracia, principalmente no momento em que nós estamos a viver com tantos conflitos a surgirem. Eu, aliás, julgo que a forma como em Portugal nós temos muitas horas de televisão e de rádio centradas, quer na guerra na Ucrânia, quer agora nesta intervenção. Mas sobre o que é que isso significa para o nosso país, o que é que isso pode significar em termos futuros, o envolvimento da NATO ou de países na União Europeia nestes conflitos, nunca se fala. Parece que vivemos num país que tem receio de enfrentar o futuro que vivemos. Eu acho que isso é péssimo para a democracia, porque se um dia por acaso surgir, vai aparecer como uma surpresa total e, portanto, um bocadinho mais de diálogo, e voltando à metáfora do pescador, mas aqui até um bocado mais além, que é, há uma obrigação dos governos de conversarem, e não estou a falar dos partidos sequer, estou a falar com o povo, de dizer aos portugueses o que é que se está a passar e qual é a intervenção que o país tem, e não tentar deixar para a última e depois queixar-se de quem faz as perguntas, sejam jornalistas ou sejam os outros partidos, porque as perguntas são normais. O que não é normal é uma insistente ausência de resposta. Mas esta posição do governo português em relação a este caso concreto é a posição que acha que o Estado português devia ter? Quer dizer, permitir a utilização das bases, autorizar a utilização das bases. Fora de um contexto de conflito, é esse o argumento neste contexto. Certo, mas o argumento de Paulo Rangel é que só autorizou num contexto que ainda não era de conflito, sem aliás dizer o que é que faria. Eu julgo que nós devemos, como país pequeno que somos, com uma grande tradição de participação em todas as instituições formais, defender sempre que tudo isto aconteça no contexto de decisões dos organismos próprios. Já tivemos a nossa dose de experiência de criar cimeiras à parte do resto do mundo e não correu bem, nem para o mundo, nem creio eu para Portugal. E, portanto, aquilo que se espera é que Portugal seja muito mais um defensor das instituições e do direito internacional do que propriamente do governo norte-americano. E, na minha perspectiva, tem sido sempre dos países mais alinhados com aquilo que o governo norte-americano vai dizendo e menos a referir a necessidade de que estas coisas sejam decididas nas suas esferas próprias. Muito bem, vamos para a última questão, não é? 17 pontos, portanto aqui os 22 são possíveis. Para os 22. Também é fácil. Quem disse recentemente, eu diria até muito recentemente, o governo está há 2 anos e parece que está lá já há 4 anos. Vocês só põem frases, qualquer pessoa pode ter dito. Não, é bem eu qualquer diria pessoa. mesmo mais 6. Mas esta foi... Ainda falámos dele há pouco. Claro. Foi o Estado-Geral do Partido Socialista? Não sei quem foi. Peço ajuda. Um crítico, sim. Quer dizer... Pode ser ajuda, pode ser ajuda. Mas essa frase acho difícil de conseguir associar a alguém. André Ventura, José Luís Carneiro, que já está excluído, nós já excluímos, ou Pedro Passos Coelho? Deve ter sido André Ventura. Não, foi Passos Coelho? Ah, muito bem. Foi Pedro Passos Se fosse Coelho. eu, teria dito que era 6, que é o que me parece que parece. Concorda com o Pedro Passos Coelho? Pelos vistos concorda, não é? Já o disse de alguma maneira. Sim, quer dizer, não concordo com o Pedro Passos Coelho no geral. Nesta frase, neste diagnóstico. O que acontece é que há uma deterioração até eu recordo-me que no último ano do governo de que eu fiz parte, estavam sempre a utilizar a expressão do governo cansado. E aqui nem sequer é bem isso, mas parece que já ficou sem jogo, não é? Já não tem mais cartas para mostrar. E esta insistência, que é comum a outros primeiros-ministros, de não fazer remodelações, está a retirar margem ao governo para fazer o seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Houve eleições. Elas reforçaram a capacidade e os votos no PSD e no CDS, e a seguir parece que o governo perdeu força.
aquilo que em qualquer situação seria um momento de maior força do governo, de maior intervenção na saúde ou nas áreas em que tem problemas por resolver, transformou-se no seu oposto, numa ideia de os ministros desaparecem, vão mínimo ao Parlamento que podem ir. Bem, em entrevistas então é raríssimo ver-se um ministro a dar entrevistas neste governo, os briefings têm 3 perguntas e depois acabam. E isso é um pouco estranho, porque... Consegue encontrar uma explicação para isso? Eu julgo que é essa insistência em não corrigir erros de casting e depois uma contradição em que Luís Montenegro está desde o início, que é ele ganha eleições com o não é não e pratica tudo menos o não é não, o que lhe dificulta muito uma linha política para a sua intervenção. E vemos, se nós olharmos para as áreas que mais preocupam os portugueses, na saúde, quer dizer, o ministro vai ao Parlamento e não responde a pergunta nenhuma. Fala. É uma estratégia. Enfim, não é difícil. Devia ser a primeira remodelação, devia ser no Ministério da Saúde? Eu julgo que sim, mas não por causa da ministra em si. É que está sempre no topo das prioridades dos portugueses. E nós temos uma ministra que, quando há um problema, não fala. Não apresenta soluções. Já não responde por nada. E quando instada, ainda na última semana aconteceu, quando há um problema qualquer, diz que foi mal informada. Isto não é possível, numa área com esta sensibilidade, manter eternamente uma ministra que não mostra nenhuma capacidade de resolver os problemas. Mas na análise ao atual contexto político, e já falámos aqui da destruição do país, isto pode permitir uma nova fase, até de maior unidade em torno do governo que está neste momento mandatado para resolver estes problemas? Depende, porque o governo mesmo neste tema nem sequer apareceu como o primeiro protagonista, apareceu à segunda hora e um bocadinho à boleia dos autarcas que protagonizavam uma maior energia nesta resposta e, portanto, eu não sei, mas tenho sorrido muito quando penso na ideia de cansaço ao fim de 8 anos, quando ainda não passaram 2 e nós vemos uma incapacidade de trazer agendas novas, de trazer propostas novas. Olhamos para aquele PTRR, tenho sempre que pensar qual é a sigla, e não se vê lá nenhuma ideia específica para aquilo que nós temos, que é... enfim, aqui estamos em rádio, as imagens são impressionantes, mas devo dizer que ir aos territórios afetados é muito, muito impressionante. E o que é que ali está? Coisas que não têm nada a ver, como a aposta na defesa ou a passagem de 2 politécnicos a universidades, não tem rigorosamente nada a ver. É a pior forma que existe de fazer planeamento, é não dizer isto é o que nós vamos fazer com este dinheiro e num espaço de 2 anos. E, portanto, a capacidade que o governo tem tido de mostrar a sua iniciativa, na minha perspectiva, obviamente enviesada, mas é muito pequena e vê-se numa espécie de falta de entusiasmo que eu acho que se sente por aqui. Mariana Vieira da Silva, não fosse Passos Coelho, ia para a Praia da Vitória e tinha feito o pleno. Pronto. Quanto aos pontos que eu não tive, quanto aos pontos que eu não tive, mostram a minha pouca atenção às declarações de Passos Coelho. O resto que teve, somos a 7. Muito obrigada. Foi muito bom, obrigada. Muito bom dia. Obrigada. Também, obrigada.